O programa de hoje é dedicado a um dos mais importantes líderes da maçonaria brasileira. O nosso homenageado é o patriarca de honra do rito adoiramita do Brasil, o catarinense Lúcio Nelson Martins, pela passagem de seus 50 anos de vida maçônica. Pode crer que é uma data comemorativa, da qual nós fizemos com grande satisfação, porque há 50 anos atrás jamais esperaria ter realizado essa cerimônia que pretende se realizar hoje aqui no Clube 6 de Janeiro. Nas palavras dos veneráveis irmãos, o respeito, a amizade e o reconhecimento. É uma honra e até com certa emoção de que estamos hoje aqui participando de um evento de que é raro, de um cidadão, um digno pai de família, colega, amigo, que tem se dedicado a Florianópolis, por quanto nasceu aqui, há 8 décadas. E nesses seus 80 anos de vida profícua, de honradez, que hoje não é comum a todos os homens, de que passam uma vida digna, numa linha correta, comemorar 50 anos em uma instituição ininterrupta. 50 anos de atividade na maçonaria catarinense, poderemos dizer que nesse seu transcurso foi grão-mestre, venerável, ocupou todas as funções de âmbito local, estadual e nacional. Porquanto nós temos como paradigma, como exemplo e modelo de homem correto, de que se dedicou à causa maçônica, que é uma instituição filosófica, para instruir e aperfeiçoar o homem e a humanidade. Conheci o Lúcio Nelson Martins, junto com o irmão dele, Lédio, já em 75. A grata satisfação que eu tive foi de, ao ser iniciado em 79, na Januário Corte, de tê-lo reencontrado. E tive nele, a partir dali, uma das maiores referências que nós podemos ter na condução de pessoas com bom propósito, com grandeza de debate e na busca de um mundo melhor. Ele formou e lapidou gerações e mais tarde eu tive também a satisfação de ser ministro de administração com ele no Grande Oriente, por pouco tempo, porque logo após eu fui ser venerável da Januário Corte, mas ele é uma referência na maçonaria brasileira, principalmente em relação ao rito adorinamita, que nós temos assistido despontar em todo o país. Ele realmente é um dos grandes baluartes da nossa maçonaria catarinense e brasileira e para mim realmente significou muito porque tudo dentro da instituição ele deu início sendo meu padrinho a partir do momento que eu entrei na Ordem dos Lautons, quando eu tinha apenas 8 anos de idade. E lá para cá foi um caminho de aprendizado, de admiração, de respeito. Ele tem uma capacidade de liderança incrível dentro da instituição, com que faz que ele seja realmente um dos grandes nomes da história da maçonaria catarinense. A maçonaria catarinense surgiu por iniciativa de Jerônimo Coelho, fundador da imprensa catarinense e da primeira loja maçônica do estado, a Loja Concórdia, fundada em 1831, no Desterro, capital da então província de Santa Catarina. A Loja Maçônica Concórdia já não existe mais. Porém, temos algumas lojas centenárias no estado. São elas a Loja Amizade ao Cruzeiro do Sul, de Joinville, fundada em 1859, a Loja Regeneração Catarinense, de Florianópolis, fundada em 1860, a Luz Serrana de Lages, fundada em 1886, a Loja União Terceira de Porto União, fundada em 1899, e a Loja Ordem e Trabalho de Florianópolis, fundada em 1902. Atualmente, a maçonaria catarinense conta com 3 potências regulares: o Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, a Grande Loja de Santa Catarina e o GOSC, Grande Oriente de Santa Catarina. O GOSC foi fundado em 1949 para que pudesse administrar
8 ou 10 lojas que existiam naquela época e que não tinham a cobertura do Grande Oriente do Brasil, que era a única potência existente. Então, automaticamente, isso trouxe com que nós tivéssemos a nossa independência administrativa, lógico, e partimos para que hoje eu gosto com mais de 100 lojas maçônicas, várias corporações filosóficas e assim sucessivamente, cada dia crescendo mais. E nós temos uma pequena parcela nisso tudo. Em 1973, na esteira dos acontecimentos que provocaram cisão na maçonaria brasileira, foi promulgada a nova Constituição do Grande Oriente de Santa Catarina, tornando-o soberano, autônomo e independente. O Lúcio relembra esse momento que foi marcante em sua vida. O grande problema que surgiu nesse período de 50 anos foi a cisão de 1973, quando nós tivemos que nos afastar de uma potência nacional como era o Grande Oriente do Brasil, e que automaticamente fomos obrigados a desfiliar deles e virar um Grande Oriente independente, tornando-se uma maçonaria mais unida, mais forte e pronta para aquilo que ela se prontifica em fazer, que é aperfeiçoar o ser humano. Ao seu lado, no processo de fortalecimento do GOSC, outro gigante da maçonaria catarinense, Miguel Cristaques. O Lúcio foi iniciado muito jovem, com 25, 26 anos, como na Januário Corte. Depois, 2, 3 anos foi a venerável, eu também era venerável da Fraternidade da Campos Lobo na época, e começamos a viajar, desenvolvemos um trabalho muito grande nesse interlândia catarinense. As distâncias, o curso, as estradas, o sistema de comunicação era tão difícil, só conseguíamos falar por telefone onde nós tínhamos estradas de ferro, sabe? Então foi uma trajetória assim muito complicada e dispendiosa, mas graças ao entusiasmo, à dedicação, o zelo, né, do nosso irmão Lúcio, que foi 11 anos meu grão-mestre adjunto, nós podemos desenvolver nesse interior de todo o estado, que não é tão pequeno quando se pensa, uma maçonaria autêntica, e lutamos, participamos ativamente do desenvolvimento. Tivemos que romper o status quo com o GOB, mas hoje nós temos um relacionamento muito grande, um reconhecimento e um respeito admirável. O que o Lúcio e o Miguel fizeram nos anos 70, né, correndo esse estado afora, consolidando o Grande Oriente, fundando lojas, né, trabalhando com o Rito Adoramita, constituindo o capítulo, levando o Rito Adoramita para todo o Brasil, com essa dedicação que ele vem levou durante 12 anos seguidos como grão-mestre adjunto e grão-mestre no Grande Oriente, depois assumindo a condição da condução do Rito Adoramita do Estado e no Brasil inteiro. Realmente é um homem abnegado, né, de grande valor, e eu sempre tenho dito o seguinte: a história de um homem muitas vezes não se olha pelas pegadas deles deixadas ao longo da vida nas areias de uma praia, né? Mas principalmente ter ele a condição de colocar uma régua à frente de si e medir tudo aquilo que fez, né? Mas talvez não ele, mas os irmãos que estão em volta dele enxergando e podendo medir claramente toda a obra de Lúcio Nelson Martins, que é fantástico. Falar sobre o Lúcio, né? Primeiro que não é uma tarefa muito fácil, né? Principalmente que nem eu, que estou há 30 e poucos anos na ordem, né? Mas vim conhecê-lo ainda cedo. Ele com uma pleiade, na verdade, né? Miguel Cristaques, Alexandre Francisco Inácio Evangelista, uma turma que tocava realmente numa época dificílima, né? Primeiro pela divisão que houve, né? As sequelas que haviam, né? Na década de 70. E o Lúcio com um sonho. Mas uma realização toca fundo o seu coração. É o fortalecimento do rito adoiramita com a implantação dos graus filosóficos e a criação do sublime grande capítulo adoiramita do Brasil. O rito adoiramita é um rito extraordinário. Com a fundação do Grande Oriente de Santa Catarina, existia uma loja no Januário Corte, que é a loja que eu fui iniciado, mas que ainda não tinha prontado à disposição para trabalhar num rito diferente daquele que todos trabalhavam na época, que era o rito francês, o moderno, e o rito escocês antigo e aceito. Então nós tivemos que dar toda essa integral descoberta que existia, principalmente no Nordeste, muitos órgãos grandes orientes que
era restrito ao rito escocês antigo e aceito, jamais aceitava o outro. Nós tivemos que mudar várias constituições de grandes orientes estaduais. Fizemos na parte internacional, fizemos tratado com a Itália, com Portugal, inclusive cobertura filosófica, e na Itália com o reconhecimento que nós necessitávamos para ser um rito internacional. Era um rito desconhecido em Santa Catarina, né? E ele encampou, é aquela história, um sonho sozinho é um sonho. Mas ele conseguiu juntar mais pessoas juntas, né? E tornou esse sonho uma realidade. Né? E a trajetória do Lúcio, né? Esse jeito dele, assim, aparentemente tranquilo ao falar, mas duro ao agir, quando necessário, né? Foi fazendo e criando no nosso meio um pessoal todo que são, na verdade, os seguidores de Lúcio Nelson Martins. Pelo que ele fez, faz e ainda poderá fazer. Se bem que quem o conhece de perto, conhece as suas atividades dentro da maçonaria catarinense, não apenas catarinense, mas também brasileira. Ele que, sem dúvida, é o baluarte, o grande general da evolução, do progresso do rito adoniramita, não apenas no Estado, mas no Brasil inteiro. Ele é, sem dúvida, a mola mestre, a coluna, a pedra angular deste rito. Outra realização que enche de orgulho o patriarca de honra do rito adoniramita foi a instalação da Ordem de Molay em Santa Catarina. Nós participamos desde o início e fomos delegados por mais de 10 anos do Supremo Conselho e sucessivamente. A Ordem de Molay é uma organização filosófica apoiada pela maçonaria que auxilia na formação dos jovens, preparando-os para serem melhores cidadãos. Invoca 7 luzes que devem iluminar os caminhos dos futuros líderes: o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. A Ordem de Molay não há necessidade de ser todos filhos de maçons. Então, qualquer um cidadão, desde que seja apresentado, que tenha de 13 a 21 anos, ele pode participar e ali ele vai convivendo e vai se deslanchando como os líderes da estudantil, líder disso e daquilo, porque a própria instituição obriga que ele tenha que tomar determinados posicionamentos e não pode ficar em cima do muro esperando por outras coisas. E esse trabalho ele desenvolve com grande desenvoltura e grande capacidade técnica e cultural também junto. Mas a Menina dos Olhos do Lúcio é uma iniciativa social. É o coral infanto-juvenil do Clube 6 de Janeiro, regido desde a sua fundação pelo maestro Hildo Serafim. Olha, nesses 50 anos, você sabe que eu tive como presidente do Clube 6 de Janeiro, 9 anos e 30 e poucos anos de sócio. Uma das maiores conquistas que nós tivemos chama-se Coral Infanto Juvenil do Clube 6 de Janeiro, que deu e dá ainda artista para o nosso mundo internacional de música, e que tornou-se, vai realizar-se agora o 30º aniversário dela, e que vai expandir o nome não só do clube, mas de toda a comunidade geral. Eis a principal característica do Lúcio Nelson Martins, um visionário que consegue transformar sonhos em realidade.
Para quem é maçom, para quem conhece a maçonaria, não consegue separar maçonaria com Lúcio Nelson Martins. Foi uma vida totalmente dedicada à maçonaria. Eu diria que ele se dedicou mais à maçonaria do que à sua própria família. E não só à maçonaria, ao crescimento dela, a pregar os seus princípios de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Então, Lúcio Nelson Martins e maçonaria são dois sinônimos. E aqueles princípios maçônicos são totalmente pregados e cumpridos por Lúcio Nelson Martins. O Edson Carlos Ortiga, atual patriarca do rito adoniramita do Brasil, lembrou muito bem. O Lúcio dedicou mais tempo à maçonaria do que à própria família. Nós, como filhos, realmente nós sempre sentimos muita falta nos momentos difíceis, porque, como ele mesmo relatou na sua falação, a minha mãe coube a incumbência de criá-los. Mas nós sempre soubemos que o pai estava na lida de um prumo de uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais reta, uma sociedade onde os homens dessem mais valores aos bens não materiais e sim aos bens essenciais à realização de cada um. O apoio mútuo, a ajuda, a sinceridade. Então, nesse sentido, a gente superou um pouco, mas sofreu bastante. A ausência dele em casa justifica-se pelo fato de que um homem tem seu ideal, né? O ideal dele foi botar pelo país afora a maçonaria. Então, a gente tem que compreender, entender e admirar. A maçonaria exerce o seu fascínio há séculos. Todos querem decifrar seus mistérios, seus rituais, seus códigos e suas origens. A maçonaria primitiva abrange o conhecimento do passado mais remoto da humanidade até o surgimento da maçonaria operativa, cuja origem se perde na Idade Média. A maçonaria atual, de associação civil, filosófica e humanitária, também conhecida como maçonaria especulativa ou maçonaria dos aceitos, surgiu em 1717 com o advento da Grande Loja de Londres. Em seus templos, repletos de simbologia, milhões de membros, espalhados pela superfície da terra, dedicam-se ao ofício de desbastar a pedra bruta, expressão utilizada pelos iniciados para definir a prática maçônica. As instituições de que atravessam os tempos e nas pesquisas e naquilo que nós entendemos de que são imutáveis, mas não mudam o seu caráter filosófico e os seus princípios de se dedicarem à humanidade. Entre elas podemos citar a maçonaria juntamente com as igrejas e as Forças Armadas, que têm princípios que dela não podemos fugir sob pena de não sermos dignos de pertencer. E a maçonaria é uma delas. Na verdade, ela se notabiliza por ser uma instituição que busca melhores condições de vida à sociedade, às pessoas, à família e à pátria. Por isso esse fascínio que ela tem. A maçonaria representou um papel importante, representa e representará sempre um papel importante, porque os seus princípios são os princípios inerentes ao bom ser humano. E qual é o grande segredo da maçonaria? Aquele que aguçou séculos de curiosidade. O grande segredo da maçonaria é uma viagem espiritual que o iniciado faz e que é impossível de ser explicado com palavras. É algo que o maçom sente e guarda para si. Quanto mais tempo de maçonaria, maior é o seu segredo, composto de experiências e de sonhos. Tem alguma coisa que chama-se Clube de Lautos, que nós precisamos e temos que fazer. Estamos aí com o Museu da Maçonaria Catarinense, que estamos trabalhando, e acreditamos que dentro de pouco espaço de tempo nós teremos esse museu organizado, catalogado e dentro da estrutura da cultura de Santa Catarina. E assim sucessivamente, esses são os objetivos principais que nós temos daqui para frente. Então nós temos muito ainda a esperar, escutar e ouvir ainda falar de Lúcio Nelson Martins. E toda a ordem, na verdade, deve muito a ele e tem que agradecer. Por tudo isso, é uma honra hoje, juntamente com grande parte da maçonaria florianopolitana e catarinense, estar aqui
nesta solenidade de que lhe é devida. Parabéns, Lúcio, pelos 50 anos dedicados aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.